tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de junho de 2011, segunda-feira. Hoje é o dia do Santo Antônio, não é isso? Dia 13 de junho. É dia de folga, não é isso? Eu lembro disso que o meu irmão tinha nascido nesse ano, mas não puseram o nome dele de Antônio. O verbete é o 1959, 4 páginas, 34 logias e 7 máximos. O tema, paramutante. A especialidade, paramutaciologia. Definição. O paramutante é a consciência, seja com paravisual básico, androssômico ou ginossômico, vítima do estado da transfiguração psicossômica, involuntária, instável e patológica grave. A autopensenidade anômica. Os mutantes biologicamente considerados são animais ou vegetais, apresentando características evolutivas diferentes dos ascendentes. O conflito com a morfologia somática. O início parateratológico da paramutação na vida intrafísica. A insatisfação afetiva e sexual permanente. O homossexualismo como sendo o uso antifisiológico de órgãos do androssoma para satisfação sexual tornado conduta padrão. O lesbianismo como sendo o uso antifisiológico de órgãos do ginossoma para satisfação sexual tornado conduta padrão. A condição vira casaca sexual. A insaciabilidade afetiva. A vivência da sexualidade antifisiológica. A insatisfação ininterrupta com a forma e as funções do próprio soma. O troca-troca somático. O homem virando mulher, voltando para atrás e tornando o homem de novo. As decepções continuadas. A vida sexual do homem vai e vem. A dificuldade de aceitar a forma satisfatória. A condição patológica da forma insatisfazível permanentemente. A morfologia ideal, quando sempre considerada inalcançável a caminho da paramutação. A propriedade da transfigurabilidade do psicossoma tornada patológica. O descontrole infeliz da própria morfologia psicossômica. A contaminação patológica da instabilidade paramorfológica, parapsicosfera e ao holopensene pessoal, ou seja, a holosfera da consciência. A transmigração interplanetária dos paramutantes. Na remissiologia nós destacamos 5 verbetes: aberração antifisiológica, antifisiologia humana, antissomática, autoestigmatização e desviacionismo. Frase enfática. As insatisfações viscerais da consciência proliferam intensamente em todas as linhas de manifestações da humanidade, inclusive de modo perturbador nas áreas da sexossomatologia. Como encara você a questão das paramutações? Você vive satisfeito com a morfologia do próprio corpo humano? Na bibliografia nós chamamos a atenção que tem 5 fontes sobre o assunto. Agora, questionamento. No planeta em geral, os que fizeram curso intensivo são apenas o povo da conscienciologia? Vocês aí de Foz do Iguaçu? Ou está espalhado? Olha, o Instituto teve uma certa época que tinha contato, parece que hoje é mais, com gente de 72 países. Hein? A IAC só mexe com o processo dos Estados Unidos e do país do Oriente, da Europa e etc. De modo que você precisa de ver. Existe gente com curso intensivo por todo lado. Por isso que no próximo mês nós vamos fazer aqui um congresso internacional de intermissivistas. Qualquer coisa você vem aqui para a gente, ou você espreme a gente, ou a gente espreme você. Não é isso? A gente vê o processo de intermissivismo, ou da intermissiologia. Outro,
Ontem, assistindo o filme Alexandria, senti uma espécie de saudade do Egito, das consciências daquele tempo, do grupo de filósofos. Poderia aprofundar o que isso tem a ver com o meu ciclo de relações com as concis e conscientes, por exemplo, de hoje? O processo todo é o seguinte: tenha retrocognição, auto-retrocognição, e vê o que acontece. Aqui tem muita gente naquela época, sabe? Agora, como diz o cara, eles perguntaram para mim, o que você era na época de Atenas? Eu falei assim, era cachorro bulldog. Entende? Já é alguma coisa. Outra, gostaria que o professor ou algum tertuliano fizesse algumas considerações físicas e extrafísicas sobre a fobia social. Quer dizer, a sociofobia. Quem é que quer falar? Você quer falar isso? Isso aí é coisa sua, é assunto seu, é assunto dela, é assunto seu, e é assunto de um monte de gente, a turma toda do Conselho dos 500. Eu acho que você devia falar. E outra coisa, é também problema seu, seria bom vocês falarem. Pois é. Sociopatia, quem é que vai falar? Não é simpatia não, viu gente? É sociopatia. Ela não quer falar? Deixa. Vou mandá-la para um psiquiatra que ela vai acabar falando. Aí, no caso, está falando da fobia social, né? A fobia social seria um processo da supertimidez patológica. Pessoa que tem dificuldade para assinar um cheque na frente do outro, a pessoa que tem uma dificuldade de exposição em público. Então, é o que a gente chama da grande timidez patológica. Por outro lado, o processo das psicopatias sociais, dentro da psiquiatria, a gente chama dos transtornos da personalidade antissocial, que serão os psicopatas, os serial killers, né? Então, seria um pouco diferenciado nessa categoria pela psiquiatria. Mas a questão da fobia social, até no Reurbanizatus tem uma classificação, né, com os réus ligada ao processo da fobia social. É isso mesmo. Agora aqui, qual é o motivo de algumas consciências sejam paramutantes e outras não? Existem paramutações positivas? Elas têm alguma vantagem? Eles têm alguma vantagem? Não. A mutação do jeito que é feita aí não tem nada de positivo. O que tem positivo é a gente deixar todo tipo de mutação e se transformar em consciência livre. Que aí a gente não precisa de ressomar. Isso aqui é o ideal. O mais não, é tudo um processo patológico mesmo, sério e, vamos dizer, nosográfico. Esse verbete é nosográfico. Na Fatologia, página 33, final da terceira linha, poderia explicar as decisões irreversíveis e irreversíveis. São coisas que a pessoa decide e que ela, às vezes, pode voltar atrás. E tem outras que não tem jeito de voltar atrás. Então, por exemplo, se uma pessoa vai para outro planeta inferior à Terra, não tem jeito de sair de lá para vir para cá, não. Só depois que houver a evolução. Então, isso é irreversível. Agora, reversível, por exemplo, uma irreversível é a pessoa, por exemplo, que faz uma tatuagem forte. Às vezes não tem jeito, o corpo inteiro. Isso não tem jeito de fazer a reversão. Então, há muita tolice que são irreversíveis. E há tolices que são reversíveis. Por exemplo, uma tatuagem com tinta. Ô, chefe, tem 8 lá para você. Não são 10, não, que nós cortamos 2 que nós temos que estudar. Dessa vez vão ser só 18. Tá ok? Muitas graças. Gostaria que aprofundasse sobre a transmigração interplanetária dos paramutantes. É possível assisti-las? Tudo depende, né? Eu vi alguma coisa nesse sentido junto com o enumerador uma vez. Havia processos lá que tinha paramutante no meio. Eles tinham chegado a um nível que a situação estava precária. Agora, eles iam entrar dentro de uma forma ou de uma morfologia muito mais, assim, retrógrada, que ia fazer com que melhorasse, porque ia ficar mais, vamos dizer, difícil, grosseiro, rudimentar, e se exigir mais coisas mesmo. E a pessoa não ia dar mais tanto valor ao processo, né? A delicadeza disso ou daquilo. O processo é insatisfação. A insatisfação lá no fundo também é uma das causas maiores de todos os problemas humanos. A insatisfação. Professor. Agora aí a insatisfação ela é muito óbvia, muito evidente.
ela se impõe, né? Eu queria saber essa relação do paramutante com o candomblé. Se essa mudança que a gente percebe, por exemplo, até de alteração mesmo, né, sexual. Às vezes a gente ouve muito falar, ele passa determinado período agindo como homem, determinado período agindo como homossexual. Há uma instabilidade, né, nesse humor, em temperamento. Isso é um mutante. E quando você fala assim dessa condição de tomada de decisão, que às vezes você não pode voltar atrás, eu já ouvi muito falar sobre isso no candomblé. Às vezes, quando você se envolve demais, não dá para você voltar a uma condição de estar lá dentro daquele grupo. Então, tem uma situação específica que... Existe aquela hora que a doença é reversível. Existe uma hora que ela mata. Não é mais reversível. Entende? Então, por exemplo, no UTI, tem muita gente que já entrou no irreversível. Aí vem o especialista e fala, não, ele tem mais 2 meses de vida. Isso é irreversível. Então, veja, as doenças nossas são reversíveis ou irreversíveis, depende de quem quer. Uhum. Você viu que a minha doença aqui, da hipofonia, hoje está melhor do que ontem. Tá bom, né? Cuidado comigo que eu estou podendo xingar vocês com mais vibração. Escuta, depois você fala com a Conceição, Isabel. Então, no caso, para fazer uma assistência a uma pessoa que está nessa condição, às vezes a gente tem alguém na família, próximo, que a gente tem uma relação direta, que você sabe que ele está totalmente envolvido, né, nesse meio. Para melhorar isso é muito difícil. Eu já consegui alguns casos, as coisas melhoram, a reversão, a pessoa acerta a vida. Mas a maioria é tudo pululante. É o nome que a gente usava, que é o nome que eles mesmos me deram, né? Pululante. É a pessoa que fica pulando, ela não para, ela é instável. É esse que dá o mutante. Uhum. Pululante é uma pessoa desorganizada. Uhum. Toda hora ele está de um jeito, você não sabe o que ele quer. Isso aí é um problemão. Agora, quando isso atinge a forma, é que dá o paramutante. Forma é um processo do caso sexual, entende? Sim. Ginossoma, androssoma. E outra coisa, tem a fisiologia. A fisiologia é a ciência da função, do órgão, do sistema. Se não obedece essa fisiologia, fica o antifisiológico. O antifisiológico é sempre problemático. Porque a gente percebe... A gente usando a fisiologia do corpo, tudo certinho, seguindo a bula, as instruções de uso. É um problemão. Olha eu com a minha alergia, você com a sua alergia. A gente seguindo tudo certinho. Pensa bem, você ir contra. É porque a gente percebe, por exemplo, em Salvador, uma exacerbação do processo da bissexualidade, por exemplo, né? Então, você percebe, às vezes, o homem baiano muito feminino. Agora, veja, isso é a pior coisa que tem. Escuta só, raciocina comigo. Uma consciência não tem sexo. Uhum. Então, 0 sexo, tá certo? Uhum. Agora, vem aqui, você é fêmea, eu sou macho. 1. Agora, o bissexual arranja 2. Então, veja, ele, em vez de resolver o caso de 1, ele duplicou o problema para 2. Uhum. É das maiores bobagens que tem. Agora, é o bissexual, é o homossexual, lesbianismo, tudo é a mesma coisa. Mas assim, Quer dizer, cuspir para cima. Esse padrão de consciência de paramutante seria um padrão que, assim... Uma pessoa virou para mim e falou assim, Valdo, isso é 6 com meia dúzia. Eu falei assim, não é. É muito pior, não é igual. E sempre você piora. Na hora que você entra no transvio, é o trem que saiu da linha. É isso que ajuda o processo bem baratrosférico lá em Salvador, esse perfil de... E outra coisa, o processo é delicado, porque é difícil das pessoas saírem disso. Você está mexendo dentro de um direito que todo mundo tem, que é fazer o que bem entender com o corpo, por isso que o povo se suicida. Uhum. Você já pensou? Uma pessoa que dá um tiro na cabeça, Sim. dá um tiro na boca. Ela quis. É uma loucura. Mas veja, é o direito dela. Uhum. O outro cara que se atira na frente do trem, fica tudo esmagado lá debaixo. Decisão dela. Agora, não é o ideal, a gente não recomenda uma coisa dessa.
difícil. De modo que o processo patológico, nosográfico, entendendo? Da enfermidade, da modéstia, da alteração, do desvio, é sempre lastimável. Mas agora, não adianta também você só falar nisso. Você tem que dar exemplo do seu modo. Claro. Porque às vezes o seu exemplo pode favorecer. Porque o mais, não adianta mostrar racionalidade, não adianta mostrar lógica para essas pessoas. Que elas já têm aquilo que eu chamo, a maioria delas são a prioróticas. Quer dizer, já tem uma síndrome de apriorismose. Aquilo é cronicificado. Ela não vai sair daquilo. Outra coisa, você não fica pensando que a pessoa homossexual, às vezes, nessa vida, não. É o quê? Ela é homossexual nessa vida, não. Ah, sim. Ela Claro. vem como homossexual desde a época da Grécia. Como é que fica? Grécia. Só para mostrar a parte histórica da coisa. O que você queria? Valdo, eu queria entender justamente essa questão, porque assim, muitas vezes, desde a época da Grécia, da corte, que a pessoa vem num processo de promiscuidade, homossexualismo. Quando seria, digamos, esse ponto de saturação da patologia, né, que ela acaba sendo um mutante extrafísico? Quando ela não consegue realmente dar mais conta dessa forma. É a hora sem que a satisfação. insatisfação chegou no auge. E ela quer arranjar uma outra opção para ver se consegue alguma satisfação, mesmo temporária, efêmera. Porque sexo não pode mesmo satisfazer uma consciência. É coisa de bicho, coisa de animal. É muito bom para o leão, mas para nós, por exemplo, não serve. Por isso que o leão faz tanto sexo de dia e noite, numa certa época. Mas não resolve. Entende? Então, vamos dizer, é lançar mão de algo que não tem valor. Exaltar alguma coisa que é insignificante. Ou trazer para o centro da própria vida alguma coisa que é da periferia secundária, uma moldura. Isso é horrível, né? Você pensar. Agora, durma com um barulho desse. Como é que você vai explicar isso para os outros? As pessoas arranjam 1001 justificações para ser desse jeito. Agora, é lógico, tem as exceções, como todo caso de doença, de tudo. Eu vi muito caso que a pessoa deixou tudo isso e melhorou a vida, homem e mulher. Agora, onde a gente encontra esses casos mais avançados mesmo, foi o que eu fiz, na zona boêmia de prostituição. Eu vi casos horríveis em matéria de promiscuidade. Ali eu vi hermafrodita dentro do processo da promiscuidade, uma das coisas mais horríveis que eu já vi de bicho humano. Tudo isso. Eu acompanhei, agora eu tinha uma certa liberdade para ser médico, você fazendo assistência de todo tipo. Nesse caso do hermafroditismo, né, isso poderia ser um caso já do processo da paragenética tão alterada. As hipospádias, esse caso que dá na hora que o menino nasce com o negócio todo, tudo isso é pelo processo já da paragenética. Repercussão de alguma coisa que ainda tem. Tem um pouquinho lá dentro. Ainda não melhorou. Pensa bem. Só de pensar nisso, a pessoa ia explicar isso tudo aqui, não precisa nem de eu fazer o verbete. Olha bem a transfigurabilidade do psicossoma. É um corpo que se altera dependendo da sua cabeça. O que você quer? Com o passar do tempo, você pode dominar isso perfeitamente. Então, por exemplo, eu de psicossoma posso ser um cara lindérrimo. Se eu começar a esculpir a mim mesmo fora do corpo com as minhas energias. Você entende? Então eu olho assim, vejo qual é a sua estética. Então eu faço um cara que corresponde à estética que você gosta. Eu transfiguro o psicossoma. Entende? Então, agora pensa só isso e toda essa capacidade, as alterações que isso acarreta. Não é fácil. Agora, Valdo, no caso, quando de fato acontece a transmigração, né, do paramutante, né? Qual que é esse ponto também dessa irreversibilidade aqui? Não, o problema ali chega num certo ponto que não há mais ambiente aqui. Já criou problema com todo mundo. Porque tem um problema do mutante sério, que a gente fala aqui indiretamente.
que é o holopensene. Aquilo não fica uma alteração ou um processo de perturbação ou patológico só para uma consciência, ele mutante, não. Ele aciona em torno, ele contamina o ambiente, vamos dizer, cria problema para os outros. Então chega num ponto que aquela criação de problema, ele chegou num ponto que ele não segura mais, não tem mais jeito. Ele fica ininterruptamente em transfiguração. Então, se ele for agora e pegar um corpo mais atrasado, ele vai ter dificuldade de dominar aquilo, ele vai acabar acertando. Então, o processo de transmigração, ele tem dezenas de conveniências evolutivas que a gente não entende ainda. Devido ao processo de nós não entendermos bem a parafisiologia do holossoma. Eu, por exemplo, não entendo bem como é que é a parafisiologia, por exemplo, do serenão. A hora que chega naquele auge, ou ápice da situação, que não precisa mais daquilo. Então ele prescinde, ele dispensa. Como é que fica isso? Agora, o que nós estamos falando aqui, isso aqui, por exemplo, é dos assuntos mais avançados que tem. Você não vê isso em parte nenhuma. Eu, uma vez, quis falar umas coisas dessa mais avançada no Espiritismo. Mas, sabendo do homossexualismo do Chico, eu abordei o Chico e falei com ele. Chico, o que você acha disso? Ele falou assim, meu filho, melhor é não tocar nesse assunto. O povo não está preparado para isso. Eu falei assim, ó, você está vendo por que eu não quero ficar no Espiritismo? Porque um dia eu vou deixar isso tudo. Eu quero arranjar um lugar que eu possa falar nisso. Outra coisa. Eu recebi mensagens sobre paramutação. Não publiquei. E outra coisa. Certas mensagens que eu recebi eram das vítimas. Mostrando a realidade, o que eu estava pensando, como é que era. Agora, eu procurei tudo quanto foi livro espírita para ver se tinha alguma coisa parecida. Não achei nada que me satisfizesse. As mensagens da época da Allan Kardec, para ver se alguém tinha falado nada. Eles não tocaram nesse assunto. Também é porque muita coisa disso é um tabu, né? Pedofilia, por exemplo. Só agora que está sendo falado, isso quase não era falado antes. Mesmo assim, em certos lugares, tem muito tabu ainda. Eu estava vendo aí, tem um cara que é do Wikileaks, estava falando na reunião que ele fez com uma das ministras da Alemanha, e lá não podia falar que era pedofilia. Então falava em PI. Significa, né? Que é pedofilia infantil. PI. Não podia falar que era tabu. Isso é na Alemanha. Agora, em 2009, 2010. Vocês veem como é que a situação é precária, a natureza humana, como é que é difícil. A gente tem que entender isso tudo. Pensa aí. Agora, Valdo, essa questão, das vezes, a gente vê a possibilidade de inserção de ovoide, né, na cabeça da pessoa. Isso tem relação com os processos também relacionados à afinidade sexual? Até um certo ponto tem, né? Tudo isso tem relação. A gente não sabe qual é a extensão, a profundidade da patologia dessas coisas. Agora, tudo é por causa da antifisiologia, a patologia da fisiologia. A etiologia alterada mesmo da fisiologia humana. Isso é difícil, muito difícil. Os processos também do body modification também vão todos por essa linha, né? Por exemplo, tem umas coisas que a paramutação explica e que o povo não sabe, a gente não fala nisso. A hora, por exemplo, que lá no Oriente, na Índia, eles falam que a reencarnação, olha, não mexe nessa barata que era a minha avó, que morreu. Às vezes, os bichos são paramutantes. Você está entendendo? Então, aí você vai entender por que é que tem aquele processo. Tem até um nome. Como é que é a reencarnação que a pessoa retrocede e vira bicho? Tem vários nomes. Allan Kardec falou nisso, mas só por cima. Mas não tem muita coisa. Hein? Não, tem vários nomes para isso. Mas tem aquele nome da reencarnação,
que ela regride. Isso é devido a esse processo. Então, o problema também que eles falam aí, entende? Também. O problema lá do zoantropismo e as coisas todas que havia lá, o Nabucodonosor, aquele negócio todo, aquilo tudo é por causa da diferença. Uma outra coisa, na Umbanda, o problema da pombagira e o Exu que vem de um monte de forma. O processo, por exemplo, das máscaras de Venécia, tudo tem máscara de Venécia. Aquelas alterações dos bailes desmascarados, aquilo tudo é para mostrar a mutação e, em bom português, o processo da promiscuidade. Eram os bailes de Veneza. Agora, Valdo, sugeriria colocar o body modification em estrangeirismologia aqui. Eu acho que tem a relação, né? O homem crocodilo, né? Que se transforma todo, o processo todo da paramutação, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, tem muita coisa para estudar nessa área. Muita coisa, para nós entendermos como é que são as coisas. E a pessoa dá valor para o que é. Os processos da cirurgia de gênero, o transtorno de identidade de gênero, seria o iniciozinho desse processo da transexualidade. Isso aí é fichinha. Agora, o que é interessante é o seguinte, como eu comecei a estudar essas coisas muito cedo mesmo, isso tudo me deu uma porção de ideia que não havia nas coisas. E eu procurei ler, sempre procurando determinados assuntos, porque eu tinha uma listagem. Às vezes eu tinha uma listagem na parede do que eu devia de ler. Todo livro eu devia de investir aqueles assuntos. Se tivesse, eu tinha que marcar o livro. Isso, anos, décadas. Agora, com isso, então, eu tive uma visão, assim, antecipada de muita coisa. Uma delas que eu falava, que criou muito trauma lá no movimento espírita, era o seguinte, eu falei assim, amanhã vai ter cirurgia que a pessoa vai mudar de sexo perfeitamente. E vai agradar o povo, eles vão querer. Agora, vocês se preparam, porque vai ter outra surpresa. O cara tem um corpo de homem, tira o sexo dele de homem e coloca ele como mulher. Daí a pouco ele quer voltar atrás. Porque ele não vai se satisfazer com aquilo. Porque pelos meus estudos do insatisfazível, eu já tinha visto isso há muito tempo, que nada satisfaz. É bobagem isso. Por isso também que eu sempre falava para os homossexuais, lá os que eu estava trabalhando, eu falei assim, você nunca vai ficar satisfeito com ele, com seu companheiro. Amanhã você vai querer outra pessoa. Isso não te satisfaz. Isso tudo é tapiação agora. Então o problema é da intenção da pessoa. Você tem que ficar satisfeito com aquilo que você tem. E não querer demais. Agora as pessoas não. Eles querem ter um orgasmo cósmico, planetário. Alguma coisa nesse sentido. Isso é impossível, é bobagem. Agora, o pior da história. Quanto mais a pessoa embarca na parte física do processo patológico do sexo, mais distante ela fica do orgasmo. Isso é que é paradoxo. Terrível. Agora, eu explicar isso tudo não adiantava nada. Agora, muita gente, quando eu falei o processo da transexualidade, e que isso não ia satisfazer ninguém, que depois o povo queria voltar atrás e andar o irreversível, você há de ver, quase acabavam comigo. Hoje o que a gente está vendo, logo começou a aparecer, já faz algumas décadas aí, umas duas, começaram a fazer os negócios, as coisas tudo do jeito que eu já tinha previsto, pelas coisas que a gente viu. Agora, a história está cheia desse processo. Uma outra coisa, folclore. Folclore está cheio disso. Lendas, símbolos, simbologia. Está cheio do processo de mutante. É só olhar. Se você agora for olhar com os olhos da mutação, você vai entender um monte de coisa que tem. Tudo. É muita bobagem que tem. Agora é a vida, né? Deram um sexo para o homem, ele quis criar 1 milhão de sexos. É isso. Entendeu? Ficou satisfeito com o que tinha. Professor Valdo, aqui na letra, por favor. Eu não sei se já foi comentado, que eu cheguei um pouco depois, o caso das consciências, das pessoas que morrem de explosão, por exemplo.
Isso gera um processo de mutação do psicossoma dela, né? Por uma questão do trauma, da explosão. Sei, mas não é bem um processo de mutação, não. Vamos colocar as coisas bem claras, bem evidente. Uma pessoa dessomou. A consciência, então, em vez de ter o soma sendo dominado pelo psicossoma, ela vai deixar de dominar o soma. Então ela fica só de psicossoma sem o domínio do soma. Acabou, cortou. Agora, isso pode ser de diversos modos. Desde que cortou ali a parte da conexão energética, daquilo que a gente chama cordão de prata, por exemplo, acabou. Agora, numa explosão, o que é brabo nesse choque dessomático não é propriamente dito esse problema do psicossoma, não. É a violência abrupta da mudança integral de uma condição da consciência em segundos ter outra condição. Isso é que cria lá aquele gap, um abismo dentro da pessoa, com uma fissura enorme, que ela custa se ajustar. Para mim, de tudo que eu já vi, esse é o maior choque consciencial que uma pessoa pode ter. Agora, aí, o processo da transfiguração é secundário, não é um fator essencial aí. Isso é bobagem, não tem nada a ver. O problema é outro, é o choque. Walter, aquele termo que você estava querendo falar, a metempsicose. Metempsicose é um deles. Tem vários termos para isso. Um deles é esse. A forma pensamento exige que a consciência a crie e alimente. Li sobre a possibilidade de algumas atuarem como se fosse um avião em piloto automático. Isso é verdadeiro? Seria o paramicrochip uma forma pensamento? Não, paramicrochip é alguma coisa que funciona dentro do holossoma da pessoa. Agora, sob forma pensamento, depende da relação da forma pensamento com a intenção e a lucidez da consciência. Aí ela pode fazer uma opção de coisa. Por exemplo, eu pego aqui e mando energia para fora. Mandei energia. Eu posso mandar essa energia com uma forma que é a minha intenção que está caminhando ali. É tanto que a hora que eu fizer isso, eu posso fazer o mal ou posso fazer o bem. Eu posso fazer uma coisa útil ou posso fazer uma coisa detestável. Depende do que é. Então, isso é forma de pensamento. Por quê? O pensamento ali está sendo materializado pela energia que eu estou exteriorizando. Eu estudei forma de pensamento desde rapazinho, para ver como é que era. Eu não achei nada demais. Além dos processos, foi aí que eu comecei a estudar o processo, pelas minhas retrocognições, do Pensene, que é a base de tudo. Existe no extrafísico consciência simbiótica com forma mista de ave e rosto humano. A transfigurabilidade pode adquirir todos os formatos que você pensar, depende da pessoa. De que forma composta for um parafato, está em que dimensão? Se esta forma composta for um parafato, está em que dimensão? É na dimensão quase sempre que ela se manifesta. Pode ser baratrosférica ou pode ser uma comunex mais avançada. Depende da consciência. Gostaria de saber de que forma um homem casado que tem tendências homossexuais pode combater esses instintos. A primeira coisa é ele pensar em ajudar os outros e esquecer o seu soma. Coloca o soma para escanteio, não interessa mais. Pensa na consciência e vamos ajudar os outros. É assim que eu indiquei para muita gente embarcou num caminho melhor, num trem melhor, né, de evolução. Sei que é errado, antifisiológico, mas às vezes parece que não vou conseguir segurar essas tendências. Sofro muito por isso, sei que sou intermissivista. Sofri abuso quando criança. Uma boa parte do povo sofreu abuso quando criança. Agora veja, se sofreu abuso quando criança, é porque já era predisposto, que já tinha feito alguma coisa com outra criança. Essa é a tendência da maioria. E outra coisa, isso que ele está falando ali, pode ser que eu não vou conseguir segurar essas tendências. É porque isso já vem de quantos séculos? Quantos corpos? Como é que é? Agora, o pior é isso que eu tinha visto. Foi assim que eu fiz entrevista fora do corpo para ver como é que era. Então, eu perguntava para o homossexual, como é que foi?
você é homossexual nessa vida? Eu falei, não, eu fui mulher na outra. E você era lésbica? Sim. E agora, se você vir, você vai ser mulher, você acha que você vai ser lésbica? Sim. Quer dizer, então o processo deles é assim, sem mais nem menos. Tem um monte que pensa assim. E isso aí é difícil. Agora, há determinadas coisas de homossexualidade que precisa de ser estudado melhor. Por exemplo, eu comecei a estudar as lésbicas que eu conhecia lá em Uberaba. Gente até que era minha amiga, gente de alto conceito, pessoa que estudava, tudo isso. Uma conclusão única que eu cheguei foi o seguinte: todas elas gostam de moças boazudinhas. Uma boa parte é tipo mignon e cheinhas. Eu não sei em que a gente pode basear para expor isso aí. Eu não vi nenhum critério até hoje para mostrar. Por quê? Há uma tendência. Agora, eu, em vista de ver vários casos, eu comecei a examinar o resto. Mas descobri um monte de gente, tudo que era. E olha, no interior, naquela ocasião, era a maior dificuldade, porque as lésbicas eram invisíveis. Havia uma invisibilidade lésbica total. E eu consegui identificar e localizar uma série delas devido a esse critério. Não, por que a dona ali, magrela, alta, cabelo curtinho, despeitada, está sempre com a menina mais jovem, boazudinha e tal? Eu ia olhar a batata. Agora, tudo que eu descobri o negócio da mignon, boazudinha, sexy. Valdo, a tendência do paramutante, quer dizer, se vai piorando, é a transmigração? Não, aí depende dele, né? Porque alguns conseguem reverter a situação. Né? Se não conseguir, a tendência é a transmigração. Mas se não consegue, eles chegam num certo ponto que está totalmente difícil a situação. Certo. Agora, outra pergunta em cima disso que você falou. Qual que é o ponto de reversão do paramutante? Do que você já viu o caso, o que faz ele conseguir sair disso, de reverter o quadro? É a hora que ele quer fazer uma cirurgia até no osso. Aí ele melhora. Nada de processo ambulatorial. Agora, ó, lógico. Uma das coisas que eu vi, a hora que eu estava lá com o enumerador, a gente viu que o povo ia embora, eu vi com uma turma que estava lá e percebi, e falei com ele, assim, aquele povo lá está encapsulado. Eu falei assim, tá. Eu falei assim, são mutantes? São. Quer dizer, estava tudo encapsulado, até para ir embora. Não dava para deixá-los soltos. Ia criar problema mesmo entre os problemáticos. Quer dizer, não tinha colegas, entende? Os colegas eram os mesmos, eles mesmos, todos iguais. Aquilo, para mim, foi isso que sensibilizou, que havia gente conhecida no meio deles. Agora, ó, do jeito que tinha lá, eu, por exemplo, não sei quem era aquele povo, porque não dá para saber quem. Cada transfiguração é ameboide da situação. Aquele troço mudando sem parar. Parece uma ameba. Mutação constante. Valdo, aqui no ar. Valdo, nas projeções da consciência você cita muito essa questão da mutação, né, para mutante, mas lá no extrafísico, eu já vi gente relatar que a consciência pode virar bicho, cobra, e essa questão dessa mudança também repentina, assim, que parece que é pior, né? Como que você já viu isso lá deve ser da essa é a intenção da pessoa, que a gente está falando, a transfiguração do psicossoma. Agora, isso aí é um acontecimento menor, isso é coisa à toa. O paramutante é um acontecimento trágico, muito sério. Mas esse paramutante que você falou agora há pouco, que ele muda assim rapidamente. Pois é, aquela ameba, não para mais. Então, onde ele chega, ele cria problema, porque aquilo é um transtorno. É como se fosse um câncer dentro do óleo pensênio. O óleo pensênio fica todo alterado com a presença daquela célula cancerosa. Ele começa a fazer metástase
dentro da alteração. Agora, o pensene de uma consciência dessa deve ser também mutante. E deve ter um fundo emocional, talvez. Não, é muito fácil você ver o que é intenção. Examine os homossexuais e a lésbica, o movimento que eles fazem para se defender. Eles estão corretos em defender, tudo certo, eu não sou contra nada disso. Agora, cada um faz o que quer, é aquilo que eles querem. Mas observa como eles são de movimentação, como eles são militantes, como eles esforçam a barra, se puder, de tudo quanto é jeito. Nos gestos, nas palavras, nas manifestações, nos processos grupais, no processo individual. Então, já criaram tanta gente alterada, presta atenção, travesti, drag king, e tudo quanto é tipo de situação. Ele quer chamar atenção. Agora, veja, esse chamar atenção vai acabar chamando atenção mesmo, mas dentro de um nível patológico que ninguém suporta. Agora, é um fato, começa tudo assim. Mas essa alteração é pensênica também. Agora, gente, o que eu estou falando, a medicina não sabe disso, a psiquiatria não sabe disso, as religiões não sabem disso, a sexologia não sabe disso, a sociologia não sabe disso, a psicologia não sabe nada. Isso é o parapsiquismo. Agora, eu estou falando isso aqui com esse esclarecimento assim tão evidente que vocês hoje já tem gente que vai me entender. Vocês já não vão me julgar tomate podre. Agora, o fulcro maior, a causa maior disso tudo, o que seria? A causa maior é a falta de insatisfação da pessoa. Um egoísmo enorme que a pessoa só pensa no egão e quer ampliar aquele egão máximo que ela pode. O problema é esse. E acontece mais intensamente nos homossexuais por causa disso. O homossexual é por causa do processo de forma, e ele vai justamente aonde dói a forma, é a morfologia, o sexo. É insatisfação, porque... Satisfação. Agora, por exemplo, um cara me perguntou assim, mas Valdo, do jeito que você fala, o mutante seria pior do que o genocida? Eu falei assim, não tanto. Por isso que eu tenho muita pena do mutante e do homossexual e desse povo todo. É uma lástima que eu tenho. Por quê? Ele faz mal em primeiro lugar para ele. O genocida não. Ele mata milhões aí e vive às vezes até 80 anos. Numa boa. Olha esse cara lá, matou um monte de gente, esse está lá. Milagres, esse cara lá. Que não tem remorso. Olha lá, não tem remorso, não tem nada. Esses são piores. Agora, o mutante não. O homossexual, o problema é dele. Ele está olhando mais ele. Ele atinge os outros, mas não é a intenção dele. Ele não está querendo matar ninguém. Pelo contrário, paz e amor. Paz e amor. Estão beijando popô de criança. Quer dizer, lá no fundo, cá para nós, consciência para consciência. Uma meninada, né? Agora, é um jardim de infância que nós estamos falando aqui hoje. Mas lá no fundo eles têm muito autoculpa, parece. Ah, não. A autoculpa tem períodos, né, que vem. Aquilo aparece. Muitos, por exemplo, que chegaram, que mudaram a vida, né, depois da gente conversar bastante, foi por causa de autoculpa. Eles vieram bater na minha porta por causa de autoculpa. Um dos mais sérios deles foi quando nós estávamos já aqui no Rio, mas eu ia a São Paulo. E um dia eu cheguei, porque eu sempre chego antes, né, da palestra pública lá em São Paulo, lá na Rua Augusta, aquela Rua Augusta que o Maci estava contando um dia dele. Agora, eu entrei mais cedo quando falou assim, tem um rapaz aí que está muito assim, acelerado, e queria que o senhor atendesse de qualquer maneira. Pode mandar, ainda tem meia hora ainda até o povo abrir. Então ele entrou lá. Ele entrou, eu vi o jeito dele, umas 3 consciências em torno. Falei com ele, senta aqui, vamos dar um jeito em você. Aí comecei a jogar energia, fiz arco voltaico, tudo que eu podia. Eles levaram as consciências, ele caiu em si. Aí ele vira para mim e fala assim, eu não domino mais o meu corpo. Eu estou possuído por um pelotão.
E começou a expor a situação dele, tudo à base da homossexualidade. Então, conclusão, são muitos casos que a maior possessão que existe é junto com o processo do povo que tem a sexualidade alterada. Esse, por exemplo, ele saiu do processo. Saiu, assumiu a situação, casou, arranjou um bom emprego em São Paulo. Passaram os tempos, uns 3 anos depois ele apareceu, todo mudado, e veio me apresentar a mulher dele. A mulher estava grávida. E ele me pediu, olha bem aí. Aí ele pergunta para mim assim, quem é que você acha que vai nascer, homem ou mulher? Eu perguntei, mas vocês não fizeram exame? Eu falei assim, não. Mas olha, é um homem que vai nascer. Aí a mulher dele vira para mim e fala assim, olha, ele mentiu, nós já fizemos o exame, é um homem mesmo. O homem, você já viu, né? Quem é, né? A coisa mais do que é óbvia, né? Eu julguei no escuro e acertei porque era tão óbvio, é bem possível, o mais correto seria isso. Valdo, aqui no ar. Tá. Dentro da pensenologia, você colocou criptopensenidade. Como é que funciona, como que é feita essa criptação pensênica do paramutante? Olha, aí depende o que é que ele pensa. O processo todo do paramutante é ele mudar a intenção. Pensa nisso. O que você pode fazer para ajudar a intenção dele? Você pode ajudá-lo. Ele tem que entender que a intenção é importante. O que pretende? Qual o megafoco? Qual o objetivo? É por aí. Mas tudo na vida nossa é isso. Sim. Agora, no caso dele, isso é, vamos dizer assim, inevitável, crucial, fatal, né? Crítico. Não tem saída. Assim, porque ele tem uma intenção clara que é a sexualidade, é o que ele tem esse sexo pensênico na cabeça o tempo todo, esse monodeísmo pensênico o tempo todo. Tá? Agora, a criptação é como se fosse uma coisa que está codificado. O período mais bravo que tem desse povo todo, como a maioria das pessoas, é a adolescência. A adolescência é um infernão. Que a pessoa, como diz o alemão, ela não é borracha e nem tronco de árvore. Ela é uma coisa na adolescência. Está se manifestando para ver o que vai ser. É borracha ou madeira? Não é uma coisa nem outra. Agora a gente pode falar, não é plástico também. Entendeu? Então, nesse período, que é onde que assenta a personalidade, é o processo da intenção. Aí é que vem os desvios, vem as coisas todas. E uma coisa muito séria, por exemplo, esquizofrenia, que durante muito tempo eles achavam sempre que era a perturbação psiquiátrica mais brava que havia. Ela quase sempre se instala mais ou menos aos 18 anos da pessoa, um bom número. É justamente nessa fase do problema. Agora eu te pergunto, você que mexe com esse processo, quantos casos de esquizofrenia não deve ter iniciado devido a um processo de desvio sexual? Isso aí não sabe, é difícil estudar isso aí. É bem interessante essa questão, Valdo, porque tem muito esquizofrênico homossexual. Muito. O processo de não saber lidar com o processo sexual. Eu nunca vi um percentual em relação com os outros. Porque se tirar um percentual, isso vai pegar na questão da Organização Mundial da Saúde, que defende o processo da homossexualidade de uma maneira veemente, porque lá dentro também tem homossexual. Então, eles sonegam a estatística. Isso é igualzinho o processo de sonegar a estatística no Brasil, os homossexuais, eles sonegam a estatística dos homossexuais que mataram homossexuais. Eles só falam dos héteros que mataram o homo. Agora, dentro da própria psiquiatria, tem bastante homossexual também, né? Tem. Não, a psiquiatria a gente sabe. Tem bastante homossexual, então, quando você vai fazer critério diagnóstico, uma coisa das você não coloca homossexualidade. Eu fui colega psiquiatra que estudou até fora do Brasil e que frequentava a zona boêmia.
mas de uma maneira assim, desbragada, profissional. Não profissional psiquiátrico, profissional de desvio. Psiquiátrico. Tudo isso eu vi. Eu fiquei escandalizado. Uma vez eu cheguei para o Valada, que no fim da vida foi o que eu tive mais contato assim, de psiquiatria, e falei isso com ele. Eu falei assim, eu tive vários assim que eu vi, inclusive colega que eu vi de perto. Quer dizer, o problema não era só meu, também já tinha visto. Existem essas coisas. Então, veja, esquizofrenia, mutante. Como é que fica? Teria alguma raiz patológica mental somática? Não, fala alto aí, porque esse negócio seu está esquisito. Hein? Tá bom. Tá. Existe alguma raiz mental somática que leva a pessoa a ser paramutante? Mental somática, sim. Ela já vem com alguma raiz da intenção, da insatisfação. E isso é um processo mental somático, essa insatisfação da sua intenção. Antes de mais nada, todos os grandes problemas nossos são mentais somáticos. Agora, a raiz, por exemplo, a maioria é psicossomática. Mas o problema se instala de uma maneira do discernimento, quer dizer, fica o antidiscernimento. Isso é a doença. O que é doença? É o antidiscernimento, de algum modo. Pode falar. Tenho uma pergunta. E voltando atrás e tornando homem de novo. Bom, eles estão autorando o processo que ele se impôs a ela mesma antes da ressoma. Como é que vai ficar a consciência depois e a próxima ressoma? A maioria, se não tem satisfação, ele arranja um corpo de um sexo. Ele não fica satisfeito com ele, ele quer mudar para o outro. Depois ele muda do sexo, ele vai e assim vai mudando. Ele nunca está satisfeito com nada. É isso que eu vi antes da transexualidade. A transexualidade vem mostrar isso. Até um processo patológico que continua para sempre? Porque ele não se satisfaz com nada. Ele está querendo sempre ver mais um passo à frente, se é que tem. Chega num ponto que não tem mais passo nenhum. Aí ele regride. Aí que ele fica criando problema no solo pensene, onde ele aparece. Não é fácil. De quê? Sim, mas tudo é energia. Tudo é energia. Nós só nos manifestamos através da energia, que é o pensene, o N do pensene. Diante dessa resposta, eu fiquei pensando, para melhorar o avanço na evolução, o ideal é a pessoa repetir o sexo por um tempo, depois mudar para estabilizar bem? É aí que entra o evoluciólogo para expor isso aí. Para poder estabilizar um pouco. Por exemplo, um cara me perguntou uma vez, Valdo, quem é que é totalmente antípoda ao mutante? Eu falei assim, evoluciólogo. Pensa bem. Porque ele já está estabilizado. O evoluciólogo já viu tudo, ele já conhece todos esses casos, por isso que ele chegou lá, para poder orientar. Porque isso aí é uma coisa lastimável. Ele está na outra ponta do problema. Para a aquisição consciente de nova habilidade, é necessário autoconfiança. Porém, como tudo na vida, devemos estar preparados para lidar com o fracasso, com os nossos próprios limites e imperfeições. Acredito bastar não mentir para si mesmo de nenhuma forma. Gostaria de saber se o professor tem alguma técnica para este caso. Olha, o ideal é a pessoa ser glasnost, transparente, ela ser sincera e franca em tudo que ela puder. Ela só ganha com isso. Esse é um caminho. E com isso também, quando ela viu que errou, ela procurar acertar o mais depressa possível e retificar o erro. Esse é o caminho. Isso não há muita, vamos dizer assim, muita saída, não, muita opção, não. Poderia comentar algum caso extrafísico sobre a paramutação dentro do processo da bissexualidade e suas consequências? Conheço uma pessoa muito próxima a mim e gostaria de saber a melhor abordagem para esclarecer e ajudá-la. O ideal seria você pegar e dar esse verbete para ela. E falar com ela, tudo que você não entender, você me pergunta. E você tentar esclarecer, talvez vai dar certo.
Esse verbete tem um resuminho bem bom, em 4 páginas. Dá para mostrar para a pessoa o que é. Uma consciência que após a dessoma retoma a forma, o sexo da sua vida anterior, é um paramutante? Não. Isso não quer dizer. Porque os paramutantes precisam ser transmigrados? Não. Isso é quando chegou num nível que ninguém está criando problema onde ele vai. Teria isso relação com o caráter da consciência? Não há dúvida. O caráter é a intenção, é o temperamento. Não há dúvida que é. Pode a consciência chegar, a consciência livre, somente ressomando na Terra? Isso eu não sei, tá? Isso aí está difícil de responder. Em tese, né? Se a Terra durar muito, vamos ver quanto tempo isso aqui dura, mas eu não ponho a mão no fogo por enquanto, não dá. Das coisas que eu sei, eu não posso afirmar nada. Você pode, Olocha? Ou você, você pode afirmar alguma coisa sobre isso? Não. Você está vendo que a minha equipe, que é superior a mim em conhecimento, viu? A minha equipe, que é superior a mim em conhecimento, também está de acordo com a minha pequena opinião. Pois é, desautorizado. É tipo adorno. Vocês são meu adornamento. Pesquisadores afirmam que em torno de 2050 seremos bissexuais, devido aos impactos hormonais, testosterona e progesterona em desequilíbrio na espécie humana. A consciência terapia pode e como deve atuar nisso, ou não é o caso de realizar alguma intervenção? Deixa de besteira, isso tudo é bobagem homossexual que fala isso. Eu escuto essas coisas desde menino, isso é antigo, besteira. Não vai nesse bico, não. O problema todo é o seguinte, é aquilo que eu falei. Eles gostam de expor. Tudo é o máximo, é o máximo. Já chegaram à conclusão que esse negócio que eles falam que é Deus, que era homossexual. Tudo eles já falaram que é homossexual. Agora eles não falam muito que é Deus, porque senão os religiosos vêm em cima deles. Por isso que eles não falam muito. Mas tem os caras que falam. Tudo é homossexual. Se vocês arranjar alguém que é um astro do cosmos, vai olhar, é homossexual. Agora, o problema é o seguinte, põe na sua cabeça. Consciência não tem sexo. O que tem sexo é corpo. Deixa de besteira. A minha consciência domina o corpo. Acabou. A sua também. Acabou. Poderia explicar melhor o que ocorre com os tipos de consciência que apresentam o quadro da fobia social? Uma consciência que se considera intermissivista jejuno, ou até mesmo consciência que não sejam consréus, não poderiam também se encontrar em quadro patológico? Sim, que é isso? Quadro patológico, até o evoluciólogo pode entrar num quadro patológico, por que não? Consciência não põe a mão na cumbuca. Que é isso? Não é possível, depende da... O que eu estava falando aqui essa tarde toda? Intenção. Achei um pouco contraditório o fato de o senhor dizer que sexo é desnecessário e não satisfaz em nada a consciência. Exemplo do leão. E pregar o sexo diário na dupla evolutiva. Pode explicar melhor? Então devemos abdicar do sexo, e daí? E aí? Quando a pessoa vai fazer o sexo diário, vai chegar um ponto que ela vai ver que o sexo dela vai amortecer. Vai chegar um ponto que a própria vida dela não vai deixar que ela tenha o sexo diário. Ela então vai entender o que é o sexo. Se não fizer o sexo diário, não adianta. A pessoa vai estar sempre assim, embora eu devia ter usado o sexo quando eu tinha mais vigor. Por que eu não fiz isso? Então ela quer voltar atrás. Aí, acaba com o casamento. Agora, se fizer o sexo diário, não. A pessoa chega lá. Ela vai ver que isso tudo é uma besteira, que ela pode viver sem sexo, que ela supera isso. E outra coisa, tem coisa aí que você não falou que é bom te lembrar. É bom você pegar meus livros e ver o que é holorgasmo. É superior ao processo de sexo diário. Agora, assino tudo que eu escrevi embaixo, tá? Sexo diário é o melhor. Para quem pode. Agora veja, só com a vida moderna, estão acabando com o sexo diário há muito tempo. As pessoas não têm jeito nem de se encontrarem. Eu mesmo com a minha mulher é um problema. Eu divido o trabalho dela trabalhar e eu aqui. Olha que eu sou um cara que estou sempre aqui, essa coisa toda. Encontrar com ela, às vezes é difícil. Hoje eu combinei com ela. Tem umas pessoas que estão pedindo para ver a minha gatinha. E eu vou trazer a gatinha aqui. Mas ela que tem que vir na mão da graça. Então nós combinamos, talvez no próximo sábado, eu trago a Cristã.
para todo mundo ver. E outra coisa, vou mostrar a história da Kristen, que tem um negócio esquisito nisso. Eu estava com a Graça em Londres e nós fomos lá naquele mercado de pulgas e quando eu vi, a Graça comprou um negócio lá por 4 libras e trouxe. E me deu. Falei assim, ó, aqui para você. Eu vou trazer para vocês o que é. Nada mais é do que um alto relevo de uma gatinha. Mas é uma gatinha serenona. Vocês vão ver. Agora, é a cara da Kristen. Então, a hora que eu vi aquilo, eu disse, essa é a gatinha que eu desejaria ter. Isso eu falando com ela em Londres. Quantos anos faz isso? Não há de ver que acabou aparecendo. Vieram 4 gatinhas na ocasião. As outras 3 morreram, a única que ficou é essa. E outra coisa, o apego dela comigo, eu nunca tive bicho nenhum igual essa. Agora, eu vou trazer para vocês o alto relevo, lá de Londres, e a gatinha para vocês verem como é que é a cara uma da outra. Agora, você vê direitinho que é mesmo branca e persa, né? É aquela que sofre dos olhos. É igual essa. Essa aí, o problema dela maior é esse. Agora, das 4, ela era mais nova. Eu não sei por causa disso, mas ela está firme, resistente. As outras todas já foram embora. E ela está firme aí comigo. Todo lado. Pulando, etc. Tal. Entende? Então, nós vamos mostrar para vocês verem o que é os processos. Mas veja, meu processo com a Graça. Nós já calculamos, o ideal vai ser sábado, para ela poder vir aqui. Entende? Agora não, vai trazer a gatinha e eu trazer o alto relevo. Agora o alto relevo, sabe que está no meu quarto, eu vejo no pé da minha cama, faz muitos anos. Eu vejo a gatinha. Gente, é a serenona, vocês vão ver. Não é à toa que eu escolhi para assim, ó, de tudo quanto é filhote de bicho que eu já vi, isso aqui é a coisa mais séria que tem. Agora, como é que fizeram um alto relevo de plástico da gatinha? Vocês vão ver que coisa impressionante. Se tivesse mais, eu ia comprar um monte para distribuir para meus amigos. Eu nunca mais vi isso, parte nenhuma. Isso foi no mercado de pulgas em Londres. Custou 4 libras, eu nunca pude esquecer aquilo. Mas o que você queria falar? Professor Valdo, além dessas manifestações sexossomáticas, da questão da psiquiatria, que outras doenças congênitas deveriam me chamar a atenção para o fato daquela ressoma ser de um paramutante? Doenças genéticas? Não, o processo é ver todas as diferenças e alterações, os transtornos dos órgãos sexuais. Como eu estava falando, hipospádia, esse negócio todo. Tem que ver esse processo na hora que nasce. Então, é mais restrito a questão da genitália? Não, a genitália é das maiores evidências, né? É o óbvio. Deve pegar alguma coisa nesse sentido. Existem algumas síndromes, algumas doenças congênitas que elas alteram bastante a morfologia, né? Então, eu pensei, em alguns casos eu pensei nisso. Se não era um processo de mutação, que a pessoa já vem e não consegue nem dar forma ao som. Mas aí é difícil, tem que examinar, eu não sei nesse aspecto. Por exemplo, a progéria. A gente não sabe como é que é isso. Qual a relação que tem a progéria com a mutação? Eu não sei. Agora, por exemplo, uma coisa que eu quero te dizer, que eu já era desconfiado, isso desde rapazinho. Todos os casos dos meus estudos de superdotação, eu examinei o processo de mutação. Aquele menino, por exemplo, que falou na minha frente, que eu falei depois dele, que fizeram, ele não tinha nada a ver. Era um problema diferente dele mesmo. Não tinha nada a ver com mutação, nem processo de sexo, nem nada. O menino morreu com 11 anos. Ele já falava uns 10 idiomas. Sabe como é que é? E ele foi lá porque o doutor Inácio, que era o psiquiatra, estava atendendo. Já tinha vários lugares que já tinham feito incisão na cabeça dele para desafogar o cérebro, porque eles achavam que era um jeito para o menino crescer, para ver se ele vivia. Mas mesmo assim, eles tinham marcado que ele não ia viver muito. Crâniosinostose. Então, os processos sérios, né? Mas uma cabeça o rapazinho. Ele morreu com 11 anos. Logo depois que eu conheci, ele morreu. Eu já estava esperando que ele fosse morrer. Agora, a cabeça dele estava cheia de cicatriz da cirurgia. Eles faziam. Eu ainda falei com o doutor Inácio naquela ocasião, o que eles estão fazendo? Eles estão desafogando, fazendo um buraco para sair o vapor? Quer dizer, a pressão de dentro da caixa craniana do menino, porque
A inteligência é muito grande. Como é que faz? Você deve ter estudado, não foi ele que fez. Ele já chegou com o menino daquele jeito, ele esteve examinando, eu também examinei. Ele mesmo me pediu para ver extrafisicamente o menino. Mas ele não tinha nada a ver com o processo de sexo. Assim eu examinei vários deles, muitos não tinham nada a ver com isso. Aí até nessa linha, se a gente fosse pesquisar, entrar numa pesquisa de paragenética para avaliar essa questão ressoma e extrafisicalidade. Uma ressoma de um extraterrestre com a forma bem diferente, em tese, ao ressomar, traria alguma espécie de conflito com o corpo, né? Como que a gente poderia identificar isso? É isso aqui o EM veio estudar. Mutação. Justamente você está pegando o problema do EM. O EM queria saber o que é que ele pode se adaptar o mais depressa possível sem criar patologia. A inteligência é terrível, isso aí é o trabalho dele. Muito correto. Sem patologia. Ele conseguiu? Hein? Ele conseguiu? Eu penso que sim. Agora, eles também favoreceram tudo que puderam, né? Eu lembro que o transmentor foi um dos que mais trabalharam. Porque eu só comecei a trabalhar mais intensamente com ele quando o transmentor falou para mim, pode entrar nessa. Eu entrei. Para ser pré-mãe dele, da situação toda. Agora, eu penso que ele conseguiu. E eu queria ver o pai e a mãe, eles deixaram que eu visse. E o pai e a mãe eram pessoas enormes na Finlândia. Tanto a mulher grandona como o homem grandão. E tudo de tórax grandão. Eu até, na ocasião, desconfiei. Quem sabe que esses caras eram da terra dele. Eu não sei. Mas até que foi. Mas eles não tinham noção do processo, vamos dizer assim, o entrosamento do holossoma deles com o processo da genética humana. A forma humana, o hominal nosso. Eles não tinham noção disso. Agora o EM estudou isso tudo. Então vamos ver o que vai sair disso. A linha, por exemplo, de alterações somáticas. É muito difícil, eu sei que não dá para generalizar, porque cada extraterrestre tem formas diferentes e adaptações diferentes. Mas, de um modo geral, é possível eu determinar uma linha de alterações congênitas ou de alguma alteração cromossomial ou de forma que possa me levar a pensar que seja um extraterrestre? Eu desejaria ver, por exemplo, se não vai ter alguma coisa em matéria de oftalmologia. No dele, eu sei que era isso. Dele ser mais evoluído que o nosso. O que seria que teve? Como é que é? Isso aí eu não sei, não tenho ideia. Como é que seria o trato oftalmológico dele, o tracto do olho até chegar aqui atrás no cérebro? Como é que seria isso? Eu não tenho ideia. Entende? Agora, por exemplo, a decussação das pirâmides lá no cérebro, a hora que muda, o que é que vai dar no corpo dele? Também não sei. Eu queria só citar um caso, um exemplo, para finalizar isso. Que uma vez eu vi num programa um relato de um caso de um menino que ele era cego de nascença e que ele desenvolveu um sistema de sonar, igual o golfinho, o morcego. E ele conseguia se locomover fazendo ruídos e conseguia identificar pelo eco a distância. E ele fazia perfeitamente, atravessava, parava, desviava de objetos. Não, mas uma das coisas que eu estudei foi lá no Instituto Cego do Brasil Central, que era da maçonaria lá em Uberaba. Eu trabalhei lá há alguns anos. Inclusive, eu trabalhei até como médico, você entendeu? Vendo o povo. Benjamin Constant. E depois eu fui no Benjamin Constant do Rio, na Praia Vermelha, estive lá 2 temporadas. Na época que eu representava o povo, lá no processo central dos estudantes, sabe como é que era? Na Praia do Flamengo. Agora, o que se passa? Lá, eu vi esse negócio todo. É incrível o que acontece. Da onde vem isso? Você olhava aquele cara assim que descia a escada correndo ou subia a escada correndo com uma velocidade enorme. Se olhar, era totalmente cego, não tinha nem nada de globo ocular. Não tinha nada lá dentro. Como é que é possível uma coisa daquela? Outra coisa, tinha um outro que era um médium, que eu conheci em sessão espírita e lá no Instituto dos Cegos. Ele atravessava a rua e fazia, levava as velhinhas atravessando a rua, tudo. Agora o homem era cego.
Como é que é possível uma coisa dessa? Nunca teve acidente de jeito nenhum. Agora, ele me falava que sentia a onda da pessoa, o calor e outras coisas mais. Então, a sensibilidade da pessoa, devido não ter aquilo, aumenta a sensibilidade. Desenvolve outros instintos. Agora, por exemplo, no caso dele, parecia que ele tinha essa sensibilidade, o processo de ter a sensibilidade da presença de consciência. Ele tinha isso também. Impressível. Então, o que eu queria saber mais dele era isso. Como é que você sabe quando é que é um homem e quando é que é um espírito? Ele sabia. Agora, esse era impressionante. Todo mundo era impressionado com ele. Outra coisa, ele tinha um temperamento muito bom. Todo mundo gostava demais dele. Lá fora de sério. Foi um dos cegos mais envolventes que eu vi na minha vida. Um outro que eu via não era totalmente cego. O nome dele era Clever Novaes. Era um gênio. Mas esse eu fiquei sabendo, as coisas todas do passado, dele na França, aquele negócio todo. Era poliglota, etc. E era médico psicofônico. Agora, tudo indica que ele realmente não enxergava nada. Mas raramente a pessoa ia descobrir que o cara não enxergava nada. Ele agia como se fosse naturalmente. E aquilo para ele era um processo de orgulho, de vaidade, entende? A gente nem falava como é que ele era. O nome dele era Clever Novaes, nunca pude esquecer esse. Todo mundo gostava dele também, demais. Né? Era médico, psicofônico. E de materialização também, ele tinha feito filhos, tinha tudo com a gente. O vírus é um princípio consciencial, mas ele já tem mental soma, é uma árvore, tem mental soma. A partir de que estágio da evolução, o princípio consciencial se manifesta com todos os veículos. Eu penso que é a partir de você. Antes ainda não tinha, não. Estou tentando sair fora do corpo, mas gostaria de encontrar algum amparador, anjo, alguém para me ajudar do outro lado. É possível? Não, é bom você pegar e ver um livro que chama Projeciologia. Olha lá que te dá todas as dicas e técnicas. A legislação que normaliza e a mídia que banaliza a homossexualidade, a tentativa de introduzir o assunto no ambiente escolar, a proposta de tornar crime criticar essa conduta, não concorre para agravar algum problema desse mutante? É lógico, óbvio. Como lidar com isso sem favorecer a homofobia, nem dar ensejo às hostilidade contundente às pessoas que sofrem com esse processo? Olha, o negócio é fazer como eu tenho tentado fazer. Eu explico a coisa com calma. De um lado e do outro, pró e contra, e vamos em frente, ajuda quem aparece. Esse é o caminho, a vida sempre foi isso. Só no movimento espírita eu tinha um monte de amigos homossexuais, inclusive o próprio Chico Xavier. O senhor pode explicar com mais clareza sobre a série X em grupo? O professor falou que o grupo caminha junto há séculos. Quem decide vir de pai ou mãe? Alguém decide como? Eu sei que por afinidade e assistência. O senhor pode falar mais a respeito? O caso todo é isso mesmo que você falou. É a afinidade, a assistência e o evoluciólogo, o povo que entende mais do riscado, que tem uma visão mais cosmovisual, mais panorâmica, que vê o que é que tem as necessidades de cada um e do grupo. Então o evoluciólogo aí tem um papel fundamental, decisivo, que ajuda muito o destino das pessoas. É por aí. Agora, a afinidade é básica, a empatia. Os afins se atraem e ninguém perde ninguém, lembra disso. Aproximando-se a hora da dessoma para a consciência lúcida, essa poderia tomar um voo que já sabe haverá acidente fatal, evitando assim o procedimento do funeral? Seria suicídio ou autodessoma? Aí depende de cada caso. Qual a intenção da pessoa? A gente tem que ficar com o corpo e manter o corpo o tempo todo. E nada de fazer negocinho. É sabido que a tenefse, sem o sexo diário, alcança apenas meia força. Considerando a hipótese do tenefsista homossexual, com relação estável, não promíscua, que vive o sexo diário com seu parceiro, é possível afirmar que a tenefse ocorreria em meia força? Não, isso é difícil, cada caso, e dizer que tem que estudar isso. A condição da homossexualidade só por si pode atrapalhar a tenefse? Não. Aí depende a intenção. O que a pessoa faz?
TENEPS, antes de mais nada, é um processo assistencial. Se o homossexual pratica a interassistencialidade, a TENEPS é positivo. Não interessa quem ele é. Se é homem, se é mulher, se é lésbico, se é isso. O processo é a intenção e o que ele faz. Qual o resultado da ficha de trabalho? Isso é importantíssimo. Paulo, queria retornar ali naquela questão que você chamou a atenção do processo da esquizofrenia e homossexualismo, né? A gente poderia considerar, nesse caso do esquizofrênico homossexual, que um dos processos de causa da desorganização mental somática dele seria um sinal dele ser um paramutante? Sim. Pode ser. Tudo dá para ser estudado. Isso é como diz a pessoa. O processo ali, ó. Você viu que alguém aqui perguntou. E tem gente que é a favor. A legislação normaliza e a mídia banaliza a homossexualidade. Nós precisamos esclarecer isso aí. Então, esse normaliza não é bem o nome, né? Não é bem isso. Tem muito caso que a gente vê do esquizofrênico nessa idade, com o processo de homossexualidade, e que ele tem muita percepção, que a gente na psiquiatria acaba chamando das alucinações, a escuta de vozes e sensações táteis, que de fato são semi-possessões e possessões de consciência com o processo de promiscuidade e a questão relacionada à sexualidade. Então, nesse caso, seria bom a gente pensar numa hipótese de causalidade do processo paramutante. Isso pode esclarecer muito aquele caso específico, determinadas facetas daquela personalidade. Isso às vezes vale a pena. Agora, se você indagar também da vida da pessoa, como é que é? Leva pelo lado da promiscuidade. Indaga por aí, que às vezes dá certo. Agora, a pessoa que está falando normaliza, isso é uma bobagem. Não pode normalizar o processo que é normal. Essa palavra está mal colocada. O verbo ali não é o ideal. Que é antifisiológico. Entende? Valdo, sim. Aqui no Deu. O paramutante é aquela consciência com o psicossoma amorfo, que não, ou ele oscila a questão da forma. É amorfo? Não tem uma forma específica, como se fosse um ameboide? Assim? Não, ele fixa quando ele quer. Mas tem uma forma. Ele não é amorfo. Não, não tem jeito de não ter forma. Agora, por exemplo, André Luiz levou isso, mas não falou nada. Então ele chamou de ovoide. A hora que o cara fica pequenininho, que não tem mais jeito. Entendeu? Mas isso é para não ter que expor o que é. Agora, o que é o ovoide? Nada mais é do que um trecho final da perturbação do mutante. Agora, Valdo, uma outra dúvida em relação ao fenômeno extrafísico, que não tem nada a ver com a questão mutante. Essa modificação voluntária que a Consim projetada, ou a própria Consciex consegue fazer, de mudar a sua forma, ficar pequenininho, se esconder, isso tem nome? A transfigurabilidade do psicossoma. É o meu caso, na hora que eu vou pegar lá meu avô, aí eles me deram inspiração, ó, fica aqui nesse muro. Eu na mesma hora virei um musgo no muro. Fiquei lá, participei do muro. Aí os caras passaram, eram 2. Passaram, foram embora. Aí eu entrei lá e peguei meu avô. Eu lembrei dessa história que você contou. Virei musgo. Entra como transfiguração, então, né? Teve uma aluna uma vez que sugeriu... Transfiguração é uma coisa impressionante. Agora, pensa bem. Como é que é o seu mental soma dentro do processo da transfiguração? Tudo está aí para a gente estudar. É desafio de pesquisa. Agora, Val, na hora que você vai fazer essa transfiguração, né, vai proporcionar em você mesmo essa transfiguração, o seu pensene, ele fica focado... Como é que você muda? Não, eu pensei na forma do musgo e aquele muro. E falei assim, eu vou abraçar o muro. Daí a pouco era aquilo. Você está entendendo? O processo todo é esse. Fora do corpo é isso. O meu psicossoma é sensível à transfiguração. Devido ao meu processo de muita comunicação.
de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Entende como é que é? Isso aí altera. Com o tempo você se adapta a certas coisas. Agora, ó, é por isso que eu sabia que eu teria um rompimento do psicossoma com facilidade. Agora, quem via mais o rompimento do psicossoma comigo é o povo que vivia comigo. Na Uberaba tinha muitas pessoas. Depois do meu casamento foi com a minha mulher. E a primeira mulher via isso muitas vezes. Às vezes criava até problema para ela. Pelo meu jeito que ela via, porque ela tinha aquela evidência, uma opção de coisa. Pelo meu jeito, ela sabia o que eu estava fazendo. Agora, isso era no Brasil, nas viagens, em casa, fora de casa, tudo quanto é lado. Ela às vezes via coisa que eu falava numa aula que ninguém tinha visto, ela viu. A hora que acabava, ela chegava e falava para mim. Que ela nunca falava nada publicamente. Agora, é um rompimento psicossoma. Agora, ela falava direitinho do jeito que eu sentia, tudo igualzinho. Agora, a tendência é essa. O rompimento, ele acontece, você entra numa semi-coincidência. Sabe? É aquilo que você está vígil. Então, você está mais alto e atrás de você. A tendência é essa. Sua cabeça, a situação está atrás. Agora, você irradia uma certa energia que não é normal. É como se você tivesse com tudo fechado e você abriu energia, ela abriu. Então aquilo sai dentro da sua energosfera. No normal isso não acontece tanto. Ali acontece mais. Mas é mais sério, mais sério. O negócio é sério. Agora, você vê, a descoincidência é vígio mesmo, lá no fundo é isso. A minha mulher, ela acompanhou 6 meses que eu tive descoincidência vígio. É uma das únicas pessoas que eu falava que eu estava naquela condição. Eu evitava sair de casa. A coisa pior que tinha, eu fiz alguma experiência, porque no início eu queria saber, né? Para ver nesse corpo era a primeira vez que eu vi uma coisa daquela. Então eu queria saber como é que era. O pior que tem é a hora que você entra numa multidão ou num grupo de pessoas. Então você vai ver aquilo tudo entrecortado, um negócio em cima de você. Você fica vendido ali no meio, não era fácil. Eu ia para a praça para ver como é que era. Entende? Fui à praia para ver como é que era. Tudo isso eu examinei, tudo em Ipanema. Paulo, dentro do que você já pesquisou, você consegue estabelecer mais ou menos um tempo médio de vidas ou séculos para uma pessoa chegar na condição de paramutante? Quer dizer, se você tivesse um ponto de partida... Eu acho difícil isso aí da gente saber. Não tem ideia? Não. A gente vê que a coisa não deve ser assim tão devagar, não. Em certos casos. Mas a maioria deve ser lento. Uma boa parte. Ela já veria com um processo de homossexualidade? Porque tudo é a vontade da pessoa. Sim. Se a intenção muda, a intenção pode ser mais ou menos, a gente nunca sabe, né, para onde vai, mas a média eu não tenho ideia, precisa de uma estatística para ver isso. Você não tem. Agora, o pior da história é quando a pessoa já jogou a toalha, né? Que não tem mais jeito de segurar. Não quer mudar também. Não há mais jeito de ajudar também. A situação é precária. Muito bravo. Professor. A paramutação pode ter outra origem, além da homossexualidade? Como é que é? Pode ter outra origem, além da homossexualidade? A paramutação pode ter outra origem, além da sexualidade? De um processo da sexualidade? Não, o problema é um só. Você mexeu na alterabilidade do psicossoma, você está com a mutação. O sexo é um fator. Mas as coisas que a gente vê aí, roda, bate no sexo. Mas é a alteração do psicossoma, não é o sexo em si. Entendeu? É a emoção que leva a isso, da alteração. Agora, essa alteração do psicossoma, ela é boa por um lado e é péssima por outro. Mas a mesma coisa pode falar de tudo que você tem. Por exemplo,
O cara que é um genocida, é uma beleza a inteligência que ele tem, mas é péssima a inteligência que teve de liderar um genocídio. Eu não soube fazer aplicação. Então, o processo nosso da alterabilidade do psicossoma é a aplicação. Então, o genocida ele pode virar um paramutante, por exemplo? Pode ser o quê? O genocida pode virar um paramutante? O genocida? Nunca se sabe, né? Não põe a mão no fogo. Tudo é possível. Valdo, aqui. Aí na antonimologia, aí o ponto 3, você poderia aprofundar, por favor, o mutante ficcional? O mutante ficcional é aquele que cria a mentira, a ficção, a imagem, o plágio, entende? Ele quer fazer a trucagem o tempo todo. Existe muita gente assim. O mutante ficcional é o da ficção. Então, por exemplo, o mutante lá, aquele do cinema, por exemplo, é ficcional. Entende? Tem um sério, aquele louro, né, que matava os outros, que era um mutante, cyborg, né? Ele chama de ciborgue aí também, cyborg. Todos esses também são mutantes. Por quê? Mutantes do ponto de vista da ficção científica. Entende? Faz uma mutação. Agora, é lógico que esses caras que fazem isso, que tiveram a ideia, deve ser doutor no assunto. É especialista no caso. Aí em Projeção da Consciência, no capítulo 2, você fala de morfopensenes. Estava lembrando desse capítulo que achei muito bom, aquele amigo seu, que ele dominava os morfopensenes. Não lembro o nome dele. Você está falando lá, o nosso amigo lá de Carnot. Isso. Lá de Monte Carmelo. Uma que domina muito isso é a Filipine, a veronesa. Ela é especialista nisso. Bom, estava associando, não? O mutante ficcional pode ser também alguém que faz uma coisa cosmoética. Como é que é? Mutante ficcional pode ser alguém que faz uma coisa cosmoética. O mutante ficcional? Pode ser tem muitos que têm boa intenção, né, para fazer isso. Tudo é possível também. Gente, nesses lados tem tudo a favor, tem tudo contra. Depende do que é. Tem que examinar. Claro. Tem que examinar cada caso de per si, né? Examinar com calma. Você botou aqui como um antônimo associe, não? O que você quer? Você botou como antônimo cá, mutante ficcional, porque é a mutação da ficção científica. Não. Já é uma coisa diferente. Sim, isso é uma coisa concreta. É outra modalidade. Sim. Mas o... Oi? X-Men. 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 Agora, a ficção tem muita bobagem nesse sentido. O cinema, ele está dominado pela trucagem cinematográfica. O que tem de mutação não está no gibi. Como disse lá o Roberto Marinho, não pode fazer televisão sem homossexual. E aí vocês veem. Por quê? Por causa da imagem. E cadê a renovação? Por exemplo, aquele filme que eu estava falando, IMAX, que fala sobre o cosmos, quem fez aquele processo todo lá é gente que entende trucar de tudo quanto é jeito. Tudo isso eu preciso de ver. Por exemplo, essa turma do Wikileaks, eu estou vendo aqui os livros, eu estou tentando ver se tem alguém que é promíscuo. É gente muito mais perturbada do que promíscuo. Esse Assange é muito mais pirado do que promíscuo. O cara que está escrevendo sobre ele é mais inteligente que ele. É um livro. O livro é esse aqui, ó. Estou na metade do livro. Ó. Esse é o terceiro livro que eu vejo em Wikileaks. Agora, esse cara, esse Daniel, ele é mais inteligente do que o Júlio Assange. Pelas coisas que ele escreve, impressionante esse livro dele.
Tem cada caso aí falando a realidade, impressionante. Mas agora, eu ainda não vi nada de promiscuidade. Eu queria saber por quê. Nesse meio que mexe com a informática, é muito promíscuo. Hacker. Tem demais. Invaldo. Sim. Tudo bem? Eu estava lendo aqui na patologia, cheguei agora super atrasado, não sei se já falaram disso. Mas é a condição patológica da forma insatisfazível permanentemente. Aí eu estava pensando, né? Isso aí realmente dá um problema danado e tem a ver com eu ia sugerir uma sessão de mitologia com o mito da perfeição. Será que é isso mesmo. Eu já falei sobre mitologia aqui, lendas, etc. Tudo folclore, tudo é baseado. A pessoa quer chegar na perfeição e para mim, desde que o homem é homem e a mulher é mulher, começaram a aparecer os mutantes. Professor. A Consim que fez alguma tatuagem pode ter curso intermissivo? Sim. O grau de mutação devido à decisão da tatuagem é igual patológico que o homossexualismo? Não, é uma coisa menor, né? Não é bem assim. O homossexualismo é um negócio mais drástico. O homossexualismo que leva à transexualidade é bem superior a qualquer imagem que a pessoa bota no bumbum. Não é isso? Minha avó dessomou no último domingo às 3 horas e foi enterrada às 15, no próprio domingo. Existe algum problema nisso? Deveriam ter esperado 72 horas para enterrar? Não. Hoje em dia os médicos já sabem se a pessoa morreu ou não. Já tem muita certeza disso. Pode confiar, esquece isso. Pensa bem a favor dela e deixa para lá. O senhor falou uma vez que nunca viu, mas que existe homossexual com dragona parapsíquica. Como pode alguém com essas alterações possuir dragona? Pergunta para ele. A Consim que fez alguma tatuagem pode ter... Essa aqui está igual, essa aqui não é a mesma coisa? Parece que está repetido. Ah, sim. Essa veio. Professor. Sim. Aqui no B. Aqui. Obrigada. Eu gostaria de compreender um pouco melhor, eu não sei se eu compreendi bem a pergunta da Adri quando ela fez sobre a desorganização pensênica. Eu queria compreender esse processo de vai e vem com relação à desorganização pensênica. Uma pessoa, por exemplo, que foi um mutante, quando ela renasce, ela vai ter um padrão mais desorganizado de pensene. Agora, que tipo de desorganização seria? Poderia ser alguma dificuldade de manter uma linearidade pensênica ou seria algo mais grave? É insatisfação. Agora, ó, essa expressão, mulher vai e vem, homem vai e vem, não foi eu que criei, não. Sim. Isso é da mídia. É o povo que é homossexual de um jeito, que vira outra coisa do outro, depois torna a virar, ele vai e volta. Depende da hora. Você está entendendo? Uhum. Isso não foi eu que criei, não. É eles mesmos que criaram. Sim. Isso é da mídia. Agora, esse homem vai e vem e a mulher vai e vem, é um processo de tendência, intenção. Sim. Agora, além disso, além desse aspecto sexual vinculado ao psicossoma, o que mais poderia gerar, poderia causar uma consciex chegar a um padrão desse tipo? O que mais poderia ser a causa? Insatisfação, não tem jeito, a base é isso. A pessoa não está satisfeita com ela, procura tudo que possa satisfazer. Uhum. Daí a pouco ela desborda, ela vai embora, passa da conta. Não há mais limite, nada satisfaz. É insatisfazível. Se a base de tudo é insatisfação, mesmo a pessoa sendo hétero, mas sendo assim, totalmente perturbada sexualmente, de forma hétero, né? Elevando a sexualidade dele ao máximo, hétero. Ele pode chegar num caso de mutante? Lógico, qualquer um pode. A questão é a insatisfação. Então, tudo que houver desvio em matéria de emoção pode levar à mutação. Não é só sexo. No caso, o desvio afetivo, desvio de emoção, comocional. A ninfomaníaca, o cara, nesse caso, mesmo ela sendo hétero, ela vai chegar nesse ponto. Não é só isso, não. Os processos, por exemplo, você não está vendo essas seitas afro-brasileiras, os negócios que tem, é uma loucura isso aí. A maior parte dos pais de santos são homossexuais, né? Não, examina só as expressões dos desenhos do povo deles. Olha só o tipo, os bichos que tem nesse sentido. Dos Exus, disso e daquilo, o modo que eles desenham, o jeito que aparece. Tem de tudo. Mesmo agora, gente,
Lá no fundo, existe, você que é médico sabe, uma especialidade na medicina que chama teratologia. Tudo isso que nós estamos falando, a maioria do que nós estamos falando aqui, tudo é teratológico. Então vamos entender o que é a teratologia. Vamos pensar bem o que é isso. A teratologia nada mais é do que o estudo da monstruosidade, as aberrações, as alterações de forma, em primeiro lugar. Então, estudo aqui é nessa base. Então, tudo que você vê por aí que tem um processo, sabe, dessa alteração, forma. Aquela pergunta dos extraterrestres. Existe extraterrestre que veio com um corpo e não se adaptou a ele, se transformou em homossexual? Isso acontece também? Como é que é? Eu não entendi. Os extraterrestres, consciência extraterrestres, que ressomam num corpo. Ele não se adapta àquele sexo daquele corpo. Isso existe? Lógico. Homossexualidade, lesbianismo, dá em bicho, em homem, extraterrestre, o diabo a quatro que aparecer. É mudança. Se a pessoa mudou, ela quer mudar para alguma coisa, ela cria a alteração. Essa polaridade de sexo, então, ela é universal. É. Pelo tudo que eu tenho visto é assim. Quanto bicho não é homossexual? Ele nunca pensou nisso. Ele não teve estudo sobre esse assunto. Aquilo é instintivo, é instintual. Está seguindo o que ele é. É a vida. Professor, só sobre... Às vezes tem. Porque às vezes o íncubo e súcubo, eles usam o processo da mutação para aparecer. Por exemplo, você nunca pode falar, esse é o íncubo, ele é súcubo. Não, ele pode ser mulher ou pode ser homem. Quer dizer, pode ser um paravisual de fêmea e um paravisual de macho. Depende da hora o que ele quer. Eles transfiguram tudo, o tempo todo, à vontade deles. Então é um monte de possessor, assediador, mega assediador, que tudo mexe com transfiguração de psicossoma. Isso é comum. Esse foi um dos motivos que eu comecei a estudar mais a mutação, a poder aprender a fazer o desassédio. Desassédio, o processo, por exemplo, de exorcismo, acabar com o poltergeist. Uma pessoa, por exemplo, ela está aí, você está conversando com ela, e ela começa a ver que ela está transfigurando a cara dela. E você não se sente bem com aquilo. Isso é transfiguração de possessor dos mais bravos que tem. E essas coisas ocorrem nas melhores famílias. Pior da história é a hora que isso ocorre com criança. A criança vê que a outra transfigurou. Eu já tive gente com esse problema todo. Poltergeist, muita coisa baseada nisso. O assombramento, as casas de assombramento, esse negócio todo. Essa patologia é braba. Ela atinge um vasto universo, muito grande, de manifestações. É a natureza humana. Agora, professor, aqui na primeira página, na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, o senhor fala das conversões religiosas. O homossexual que entra nessa de conversão religiosa, ele já está fazendo força para sair da condição ou ainda está dentro da insatisfação? Examinar o cara, precisa ver, cada caso, tudo é possível. A gente nunca sabe o estágio da pessoa se não for examinar com muito detalhe as reações e tendências dela naquele momento evolutivo. Tem que ver o que é. Na religião é onde tem mais homossexualidade. Não fica pensando que é no espiritismo só, não. Os pastores estão cheios disso, a igreja católica está cheia disso. A igreja, então, nem se fala por causa da pedofilia, todo mundo sabe disso. Eu, por exemplo, nunca tive influência da igreja, porque o meu pai, minha mãe, e meu próprio avô, que era muito tipo português, ele não queria saber muito de padre, porque sabia de tanta sujeira que tinha com os padres, tanta coisa que eles faziam, que ele não podia nem chegar perto. Eu fui ver como é que fazia uma missa de corpo presente do cara que morreu, que era um amigo do meu sócio. Eu já tinha 50 anos, nunca tinha visto isso antes. Agora, é lógico que via a festa da Nossa Senhora da Abadia, o Zé Fogueteiro soltando foguete, pá!
Isso tudo eu vi. Mas Igreja Católica mesmo, nunca tive influência disso. Agora, tudo porque eles viram lá. Foi uma bênção eu ter nascido num lugar que tinha aqueles processos da igreja exacerbados. Para a gente evitar as bobajadas disso, desde a minha infância. A droga piora a baratrosfera em qualquer nível. Pensa por aí. A droga é a entrada livre para a baratrosfera. O senhor acha que esse mito da Adão e Eva tem a ver com mutante? Nunca se sabe, né? Você sabe, toda a lenda, folclore, saga, você está entendendo? Isso é porque a base, né, uma perturbação brava, né? Isso vem de longe. O que é bom é que vai chegar um ponto que você se satura dessas tolices. Você não quer saber mais nada que seja ficção. Você manda tudo para aquele lugar, quer dizer, para a holoteca. A pessoa estudar. O senhor falou também da criança, da pessoa que nasce com deformação física. Mas essas doenças que a criança tem propensão de ter e que fica deformada, isso também tem alguma relação? Tem? Tipo paralisia infantil, por exemplo. Oligofrenia. Oligofrenia. Oligofrenia tem relação séria com a mutação. Muitos casos. Mas o que eu falei com a Adriana, mas a oligofrenia... sobre o processo da... Eu falei aonde dói. Não, mas a esquizofrenia, por aí você vê. Não, mas a oligofrenia, a criança já nasce assim. Eu estou falando daquela criança que tem uma doença depois. Mas a oligofrenia. A oligofrenia não mas nasce... que dá esquizofrenia. Professor. Eu ainda falei com ela, quase sem andar na adolescência. 18 anos é que aparece esquizofrenia. Esquizo já mostra um troço diferente. Entendeu como é que é? Mutação. É esquizo. Não, eu digo uma assim, esquizomutação. No caso, por exemplo, de uma poliomielite, que a pessoa fica toda deformada. Muda o físico. Seria uma propensão já... Não, a poliomielite já não fica toda deformada. Às vezes muda as pernas, o braço. Eu já vi gente toda deformada. Não, ela deformou com o tempo, o modo de andar, uma coisa. Mas ela não, a cara é a mesma. É a mesma coisa. A cara é a não mesma. É esse o caso. Não. Então tá. Vamos devagar. Estou me analisando. Vamos devagar. Professor, aqui no B, uma vez mais. O lado oposto do paramutante seria, de uma certa forma, o macrosoma, né? o lado saudável. Né? Agora, o que eu queria compreender são deformações dos órgãos internos. O lado oposto são vocês, essas moças bonitas que tem aqui e tal. É isso. O que eu queria compreender... A Angelique. São as deformações de órgãos internos. Por exemplo, um rim em ferradura... uma curvatura diferenciada do padrão normal, uma artéria aorta diferente, curva, alguma coisa desse padrão, poderia indicar tanto um macrosoma quanto uma questão relacionada a paramutante. Qualquer uma das duas situações seria viável nesse caso. Cada um tem que estudar. Certo. Eu já vi uma moça que era vamos dizer, um exemplo perfeito. Você está entendendo? De top model. No entanto, ela tinha uma pequena curvatura aqui. Então, ela chegou lá para eu consertar o que eu poderia fazer com aquilo. É lógico, só tinha um aparelho para ver se consertar, mas é que pela idade dela não ia dar mais nada. Então, eu falei francamente, você não vai consertar nada disso. Agora, o resto tudo dela era perfeito. Tudo isso existe. Existe aquela que eu já contei aqui, que era uma loura das mais bonitas que eu vi na minha vida. Filha de árabe, aquela coisa toda, casada com árabe, tudo isso. E ela queria só mudar a área poplítea, porque tinha uma curva mais entrada atrás do joelho. Aquilo, eu fiquei encasquetado com o negócio durante muito tempo. Eu ajudei. A gente acertou aquilo para ela. Mas agora, tudo ela queria porque o marido tinha examinado ela toda e achou. Se vai achar algum defeito em você, só pode ser atrás do joelho, não tem mais nada. Aí ela ficou encasquetada com aquilo. Por causa do marido.
Uma outra coisa, nessa questão de joelho, marido e árabe, islâmico, vocês já viram quem é que tem mais medo desse processo de sexo e forma? São os árabes. Eles morrem de medo disso, mas não falam, porque eles querem ser cada vez machões. Por que eles conservam as mulheres toda fechada? Para não ver a forma da mulher, porque o ginossoma é o corpo afrodisíaco. Agora veja, você nunca vai ver um livro árabe que estuda isso. Eles não querem saber. Eu tentei em Uberaba, lá na rua São Benedito, e tinha uma porção de meus amigos da época do AIEC, já falar sobre isso para eles. Por que as mulheres andam tudo fechadas? Agora veja, isso prejudica eles, porque eles não têm a visão estética da mulher. Prejudica as mulheres porque elas não se comunicam direito, porque eles nem sabem que bicho que está ali atrás. Agora, ó, burca, chador, milhões de coisas, isso tudo é... Até que ponto que isso foi devido a alguma mutação lá, quando começou o negócio? Who knows? Mas que tem base, tem. Os caras começaram a ver que o negócio é perigoso. Vamos cobrir tudo quanto é coisa que causa tentação. Foi o que eles fizeram. Não tem lógica isso? Até que ponto? Vamos examinar. O negócio é seríssimo. Agora, eles são os mais medrosos com o processo de forma. De tudo quanto é etnia que eu já estudei, são os árabes que têm mais medo. Ela é árabe. Alô, professor. Achava que era para dar conta de muita mulher, porque né, tem uma área deles lá, quem isso usa aí já burca, é uma segunda consequência. Porque quem usa burca, mas a primeira não é não. Que pode ter várias mulheres, que os outros árabes que são mais maronitas não têm esse negócio. De qualquer maneira, vamos pensar só uma coisa. Uma mulher que vive totalmente coberta, inclusive a cara, não há jeito de você defender fisiologicamente a vida humana sobre isso. Não vou defender. Não há hipótese. É indefensável. É uma das maiores bobagens que existe dentro dos idiotismos culturais da Terra hoje. Eu também acho. É uma burca. Gente, não tem jeito de defender isso. Agora, usar tem coisa pior, né? Que é a gestante bomba, que eu acho que aquela bateu o recorde. Também. Primeiro a gestante bomba, depois que vem burca. Não, e tem a infibulação também, é um horror. Pois é, mas a infibulação não é só árabe. Isso já vem de muito tempo. O negócio é antigo. Os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações de hoje: 59 assinaturas no livro de presença, 37 perguntas presenciais, 24 perguntas online, 27 votos presenciais e 10 votos online. Os recados de hoje: o Loche sobre o Congresso dos Intermissivistas, a Rose sobre o curso com Sintrafor, a Cristina sobre o Fórum da TENEPS e o Gabriel sobre a oficina do Cosmograma. Bom, pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas. Será um grande encontro de todos alunos e ex-alunos do curso intermissivo, cuja proposta é discutir temas relacionados ao curso intermissivo. O evento ocorrerá entre os dias 22 e 24 do próximo mês, julho, sendo que no primeiro dia nós teremos um curso, já incluso dentro do congresso, do professor Valdo, um curso sobre a condição do intermissivista. E também, dentre as várias conferências e atividades que nós teremos ao longo do congresso, queria dar o destaque para as duas mesas sobre os retomadores de tarefa. Nós teremos estudo de 4 casos para que a gente possa debater essa condição dos retomadores de tarefa. Então, fica aqui o convite para todos dos dias 22 a 24 do próximo mês. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome da Conscius para convidá-los para o curso com Sintrafor. O curso com Sintrafor será realizado no dia 1º a 3 de julho, aqui na sala da Conscius, né? E maiores informações vocês poderão obter na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652.
ou pelo e-mail caec@caec.org. As inscrições também poderão ser feitas na recepção do CAEC. Venha identificar o seu Trafor propulsor da sua evolução. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de avisar que o prazo para envio de trabalhos para o Fórum da TENEPS, que se realiza no final deste ano, de 19 a 21 de dezembro, aqui em Foz do Iguaçu, foi prorrogado para 30 de junho. Então, pessoas interessadas em apresentar trabalhos para o Fórum da TENEPS, favor enviar até o dia 30 de junho para o e-mail forumdateneps@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para a oficina de cosmograma do Núcleo da Sinvex no Rio de Janeiro. É um evento gratuito que será coordenado pela professora Flora Miranda e ocorrerá amanhã, dia 14 de junho, das 17 horas às 19 horas, na Avenida Almirante Sadoc de Sá, número 246, tá ok? No bloco C, sala 2 térreo. É a primeira oficina de cosmograma aberta para os alunos da universidade e para todos os interessados. Estão todos convidados. E o verbete eleito para amanhã é Homologia Conscienciológica, a especialidade Pesquisologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.